Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje vamos falar de Diego Pituca, mas não é uma análise tática. Para quem pede análise do Pituca, inclusive, geralmente até com aquela brincadeira de fala pro Caixinha, aquele primeiro volante, tem vídeo aqui no canal sobre isso e ele continua atualizado, foi feito durante o Paulista, nada mudou desde então, inclusive colocarei nos relacionados que ficam aqui ao meu lado no fim do vídeo. Mas o vídeo de hoje, na verdade, é sobre a possibilidade noticiada por 3 locais diferentes do Pituca sair do Santos ainda nesta semana. Eu particularmente acho muito difícil e tais locais, tais empresas jornalísticas também acham, mas nós vamos dar uma passada por essa situação e analisar se valeria a pena para o Santos, para o Pituca, enfim, a saída do Santos. Será que deixar o Santos para o Pituca, agora que ele virou reserva, é o destino? Vamos discutir, porque o primeiro local a noticiar essa possibilidade foi a Trivela durante o final de semana. Segundo a Trivela, o Pituca recebeu sondagens de times do Japão e de times do Brasil, mas as conversas teriam ido pelo caminho de empréstimo com opção de compra. Em seguida, o UOL noticiou o seguinte, que as sondagens de times brasileiros não passaram de conversas, mas as do Japão foram mais contundentes, digamos assim, com o Santos, porém, só aceitando venda, o que para mim faz todo sentido. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas eu não vejo por que você emprestar o Pituca aos 32 anos. Acho que a venda, por mais que, sem dúvida, não seria por um valor alto, né, não tem como você vender um volante reserva, cuja única passagem no exterior foi no próprio Japão, por um valor alto, a não ser que algum time japonês entenda que ele foi a solução de todos os problemas do Kashima Antlers enquanto ficou por lá, e seria a solução de todos os problemas dele, valendo um valor alto, eu acho complicado. Porém, eu acho que o Santos está certo, seria só a questão da venda. E a terceira empresa jornalística a citar essa situação foi o GE, que coloca o meio do ano, na verdade, na outra janela, aquela mais longa, que envolve até times estrangeiros, como uma possibilidade maior de saída. Porque nesse momento, na janela de exceção, ele poderia ir para time brasileiro sim, mas aparentemente ninguém do Brasil quer comprá-lo. E para o Japão, que é uma outra janela, é claro, ela está válida apenas até quarta-feira. A gente está falando de segunda-feira à noite. Teria que resolver em 2 dias para ele ser vendido e assinar com o time do Japão, aparecer lá no bid japonês e tal. Então, assim, o GE coloca como uma possibilidade maior no meio do ano, caso de fato ele não volte a ganhar essa vaga de titular no time, o que no momento, claro, o brasileiro começa só no domingo, mas no momento parece improvável. Vou discutir, eu separei inclusive 8 tópicos, são curtinhos, fiquem tranquilos, o vídeo não vai tão longe assim, sobre essa questão. Antes, apenas coloco aqui o belíssimo copo térmico da Go Case que eu tenho, e que esse eu uso, hein? Esse eu uso, que é uma beleza, principalmente segunda, terça e quarta, sabe por quê? Porque é quando eu chego do futebol. Então eu já vou jantar, pego o meu copo térmico da Go Case e consumo um belo líquido, um belo suquinho pós-fute, que é o que farei hoje à noite, inclusive. Você também pode fazer isso usando o cupom EUVINDESANTOS lá na GoCase. Para ver esse copo térmico que sai por menos de R$100 o copo térmico do seu time e personalizá-lo, você pode clicar no link que está na descrição ou usar o QR Code na tela. Só se lembre de usar o cupom EUVINDESANTOS, tudo junto, na hora da compra, na hora de fechar o carrinho do seu copo térmico. Primeiro ponto, olho em meu caderninho de roteiros. A minha aposta durante toda a temporada, que mal começou, a gente está em março, né, porque o Paulista foi meio acelerado esse ano, é de que um volante sairia do time, e a minha aposta sempre foi o João Schmidt. Só que o João Schmidt virou esse jogo. Ele termina o Paulista como titular, colocando o Rincon, que foi titular durante boa parte, e o Pituca, que também foi titular durante boa parte, por mais que um pouco mais avançado, no banco. A minha aposta sempre foi o João Schmidt sairia do time. Só que semana passada ele está passando um pouco batido nessa discussão do Pituca, essa questão. Até levantei na live do trio, mas pouco falamos sobre. Semana passada saíram notícias de que o João Schmidt queria uma renovação longa. O Pituca já tem um contrato longo, até o fim de 2027. Eu não vejo muito sentido, honestamente, em você continuar com 3, né, ter o Rincon ainda, volantes bastante experientes por contratos longos. Eu particularmente não vejo sentido. 1, 2 ali, tá bom. Mas você precisa renovar o elenco, você precisa trazer peças mais fortes. Pô, eu torço muito para estar errado, claro. Mas para ser campeão brasileiro, vamos sonhar alto aqui,
dificilmente é com Pituca, João Schmidt e Rincon. Você precisa de jogadores melhores. Até por isso eu defendi a vinda do Thiago Maia, por mais que ela não tenha ocorrido e por mais que também tivesse pontos negativos nela. Mas eu defendi. Eu acho que você precisa evoluir. Contrato longo pro Pituca, contrato longo pro Rincon, mais um contrato longo pro Schmidt, eu acharia um erro. Se você realmente quer renovar com o Schmidt, então faria sentido você vender o Pituca. É um jogador a menos para você pagar um salário alto. Ainda mais pensando que o Santos em nenhum momento escondeu que era um outro volante. Vou falar mais disso, mas Arão e Thiago Maia estão aí pra gente... Quer dizer, não estão no Santos, né? Mas as notícias estão aí pra gente lembrar disso. Segundo ponto. O Pedro Caixinha tirou o Pituca do time depois de afirmar em sua coletiva de apresentação, inclusive uma pergunta feita por mim, que viu o Pituca como um box-to-box, que vai de uma área a outra. O Pituca foi muito mal jogando assim nesse ano. E ano passado também. Mas enfim, outra história. Sempre defendi o Pituca de primeiro volante. O Caixinha desistiu do Pituca no time nessa posição. Quem tá jogando nessa posição é o Gabriel Montempo. Por que não testar o Pituca como um volante mesmo, que simplesmente rouba a bola e solta de lado? É porque ele não enxerga o Pituca dando esse passo para frente, quebrando uma linha de defesa do rival? Então ele não poderia jogar lá na frente como jogava antes. Eu particularmente não estou conseguindo enxergar o Pituca jogando com o Caixinha pelos gostos do Caixinha e pelo que o Pituca entregou esse ano. Eu não estou conseguindo. Mas assim, o Caixinha enxergava o Pituca como um tipo de jogador só e tirou ele do time dentro dessa posição. Não poderia testar em outro? Primeiro volante, no caso? Não sei, vamos ver. O terceiro tópico é exatamente o que eu falei, né? O Santos quis o Maia, quer o Arão. A gente trouxe isso até na live do trio, dando créditos, claro, pro Wagner Frederico semana passada. E ainda espera pelo Zé Rafael. A verdade é que desde o começo do ano o Santos não enxerga a posição de volante como solucionada. E ainda conseguiu ganhar um bom tempo como um reforço nesses 3 meses de temporada. Entre aspas, por sorte, ele sempre esteve ali, era só alguém enxergar, felizmente o Caixinha enxergou. Mas o Santos, de fato, não vê essa posição como fechada. O Santos quis o Thiago Maia, que é bem mais jovem que todos os outros volantes do Santos. Tem o Zé Rafael, tá esperando. Tomara que dê certo, a gente não tem como prever. Eu enxergo como uma possibilidade a saída de uns volantes, até por isso. Vamos dizer que chegou o Arão no meio do ano. Você vai ficar com 4 caras ali? Ah, mas o Arão pode jogar de zaga também. Ok. Não diminui o número. Continuaria sendo 4 caras experientes jogando ali na posição de volante. Você precisa disso? E aí bate muito com o que o Gé tá falando, né? De esperar o meio do ano pra vender. E aí eu acho que faz sentido, porque... Eu até anotei um desses tópicos aqui. Porque você veria se o Pituca se recupera e você veria se de fato vai fechar com outro volante. Você mantém um jogador até lá, até a próxima janela, vendo o que ele consegue produzir e o que você consegue contratar. Afinal de contas, por exemplo, vamos imaginar que tivesse vendido o João Schmidt. E aí o Maia não viesse, como de fato não veio. Você perderia um jogador. Né? Tem que ter cuidado com isso. A possibilidade de empréstimo, né, noticiada pela Trivela, eu acho um pouco estranha mesmo, porque empréstimo para um cara aos 32 anos, eu não vejo muito sentido. Para ele, porque assim, geralmente você é emprestado para evoluir e o Pituca simplesmente não consegue usar a perna direita, o que é uma pena, e eu não sei se ele, mudando de área, simplesmente evoluiria esse ponto. Talvez o empréstimo seria bom para ele para jogar em outra posição, mas até aí, qual a vantagem para o Santos disso? Diminuir um pouco a questão salarial? Talvez, mas aí você vende e se livra da questão salarial de vez. Ao ser vendido, você não teria nenhum vínculo salarial. Então, assim, até já passando para o próximo tópico, a venda seria por um valor baixo, creio eu, como eu falei no começo do vídeo. Mas aí você se livraria de vez dessa questão salarial. Eu não consigo conceber, ou melhor, enxergar, né, uma vantagem para qualquer lado no caso de um empréstimo. E se ele, por exemplo, seria emprestado para a Série A, obviamente não seria para B. Se ele é emprestado para dentro do Brasil e do nada aprende a jogar com a perna direita, legal, ainda reforçamos um rival. Com certeza alguém levantaria essa bola e eu não tiraria a razão. Mais um tópico é o seguinte. A questão da gratidão. Eu sempre pauso na hora de falar disso, porque mas tem que falar.
Eu nem pensaria nisso, eu não tinha pensado nisso, até porque a fase do Pituca, desde que voltou do Santos, não foi das melhores. Mas, por exemplo, hoje é aniversário do Roleiser, hoje segunda-feira. O Santos fez um post lá normal, parabéns Roleiser, parabéns bem 32, tal. O comentário, quando eu entrei, que tava com mais comentários, comentando comentário, era um de, é inacreditável que o Santos cogite se livrar de um cara que topou vir na Série B e que ingratidão, a palavra ingratidão inclusive foi utilizada, é inaceitável que o Santos faça isso. Olha, eu falei isso na live do trio, eu repito aqui. Não, gratidão não pode existir, você tem que fortalecer o seu time. Você tem que trazer jogadores melhores e se livrar de quem não tá bem. Futebol, querendo ou não, é um negócio. E agora você bem até, não sei se grosso, mas você quer SAF? SAF é negócio. SAF não tem gratidão. Você tá cobrando gratidão porque... Eu não tô contra a SAF, não. Inclusive já tem vídeo aqui colocando como a favor, tá? Mas gratidão só existe pro dirigente e torcedor emocionado. SAF é não tá jogando. Tchau. A NBA funciona assim. Olha, gente, você pode ser um ídolo da torcida, teve grandes anos, mas a 1, 2 você não tá jogando nada, não se encaixa mais no nosso projeto, trocado, é a vida. Eu não tô nem falando que é o caso do Pituca, mas por gratidão ele não pode ficar. Você tem que pensar exclusivamente na bola. Senão o nosso time hoje era Juliano, William Bigode, Pituca e o Patrick não se encaixa nessa porque ninguém é grato pelo Patrick, é claro. Outro tópico que eu tinha marcado aqui, eu acabei citando anteriormente, que era esperar a fase no Brasileirão dele para ver se evolui, mas contratar alguém. E o último é uma insistência. Ele é primeiro volante. Senão, não faz falta no elenco. Se você tem um bom tempo jogando muito mais, se você tem a necessidade de alguém jogando ao lado do Neymar, e o Pituca, quando jogou ao lado do Neymar, não funcionou. Até porque ele joga com a perna esquerda, então ele cai pro lado esquerdo, que é onde o Neymar tá. E se ele for mandar pro lado direito, ele não produz, porque ele não tem a perna direita. Ele atrasa o ataque pela direita, ele tem que girar todo o corpo para conseguir jogar a bola para lá. Ou o Pituca é primeiro volante, ou de fato eu não consigo enxergá-lo como alguém útil para um time que quer, precisa, tem a obrigação de brigar na parte de cima da tabela. Não vou nem colocando o título, apesar de ter citado o título aí no meio do vídeo. Libertadores é meio consequência de brigar na parte de cima, que tem muita vaga, mas brigar na parte de cima. Se o Santos aparecer em alguma rodada em 11º ou menos, a gente vai ficar muito bravo. O Santos tem que ficar de 10º para mais. Eu nem tô cobrando muito, com todo respeito, top 10, né? Pô, você tem o Neymar no time, não tô colocando peso nele, mas assim, você tem a obrigação de montar um time com o Neymar que é bom, né? E eu só consigo enxergar o Pituca hoje sendo o último uma posição que o técnico, e aparentemente nem ele, se enxergam utilizando. Então, eu não me oponho. Não tô falando que é obrigação, que é o maior acerto, mas eu não me oponho a uma venda se, e apenas se, o Pituca não fizer duas coisas. 1, pedir para jogar de primeiro volante. 2, melhorar. Ele precisa melhorar. Quero sua opinião sobre isso. É um assunto que na live do trio o chat estava 50% a 50%, completamente dividido. Manda nos comentários, tá bom?